Bom dia mais uma vez. Querem vir mais para cá para ficar todo mundo juntinho aqui, ó? Porque senão eu fico olhando para lá, olho para lá. Então não pode olhar só para cá, né? Fica só nesses dois aqui, ó. A gente fica mais juntinho. Por favor. A lição de hoje, a gente vai continuar aquilo que o pastor Adércio já deu início. O discípulo é a vontade de Deus, como saber a vontade de Deus. Como ele falou, no aplicativo você vai ter essa lição. Você pode abrir o aplicativo e ver a lição por lá. Mas a gente também vai ter os pontos principais aqui no telão. O material que a gente está usando é o material da Maturidade Cristã. O mesmo material que a gente usa também com os novos membros. Tem alguns temas que a gente usa dele. E a gente vai falar desse assunto, que é um assunto bem fácil de entender, né? Descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Eu sei que vocês são especialistas nisso. Quando vocês têm que tomar uma decisão, vocês têm que dar uma resposta, fazer um negócio, vocês não têm dúvida nenhuma, né? Deus já mostra e vocês tomam essa atitude, né? Na certeza de que é isso mesmo, não é? Não é assim que funciona? Não é não? Não é não. Em alguns momentos a gente vai ter algumas dúvidas, a gente vai ter alguns questionamentos. E a ideia aqui é trazer para você uma luz sobre essa questão. Primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos importantes para o nosso Deus. E a forma como nós vivemos e a forma como nós estamos, para Ele importa muito. Então Deus não vai ter nenhuma alegria e nenhuma felicidade e prazer em ver os seus filhos sofrendo nessa indecisão ou em tomar decisões erradas. É por isso que ele vai trazer para nós aqui, nessa lição, algumas orientações, alguns norteadores, para que a gente possa tomar decisões mais acertadas. Isso significa que a gente sempre vai tomar uma decisão baseada na vontade de Deus? Não. Porque a gente tem o nosso coração que é enganoso, que muitas vezes nos leva a tomar decisões mais pela emoção do que pela razão. Mas quando estudamos a palavra de Deus, a gente vai ver que tem um texto, e esse não está aqui na tela. Abra aí Romanos 12, versículo 2. Veja o que tem nesse texto. Deixa eu usar o celular mesmo. Romanos 12, 2. Olha o que diz a palavra de Deus sobre essa questão da vontade. Quem pode se colocar de pé e ler bem alto para nós? Romanos 12, 2. Alguém tem uma versão diferente dessa? Vamos fazer aquele comparo. Eu gosto de fazer isso. Quem tem uma Bíblia que tem uma versão diferente desse mesmo versículo? Que traz algumas palavras diferentes do que a gente leu aqui. Obrigado, viu, irmã? Quem tem outra versão? Alguém tem uma versão diferente aí? Pode ler, por favor, irmã. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Não se amoldem, não vos conformeis. Tem uma outra versão que eu uso aqui que diz assim: não imitem a conduta e o costume deste mundo, mas seja cada um de vocês uma pessoa nova, diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo que você faz, em tudo que você pensa. E assim vocês vão aprender a experimentar, na experiência própria, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, o que Deus mais quer para a minha vida e para a sua vida é que a gente viva isso. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como viver isso quando a gente tem alguns momentos de crise, porque a gente não sabe para que direção ir? Deus deseja revelar a sua vontade a nós. Qual hoje é o lugar onde a gente consegue olhar o que Deus tem para nós, as verdades que Ele tem para nós, o direcionamento que Ele tem para nós? É a palavra. A palavra de Deus hoje é a nossa bússola, a nossa regra de fé e prática. E na palavra de Deus vai ter resposta para todas as nossas dúvidas, para todas as nossas crises. Por isso que a gente incentiva muito a leitura de provérbios, provérbio do dia, provérbio todo dia, né? Hoje, dia 23, você vai ler provérbios. Lê provérbios 23 hoje. Lê numa versão dessas mais contextualizadas, contemporânea.
Tenha essa prática, esse hábito de ler provérbios todo dia. Você já vai ter resposta de Deus para muitas coisas que você vive no dia a dia. Decisões, é Provérbios que fala que nós fazemos os planos, mas a resposta vem do Senhor. É Provérbios que fala para a gente guardar o nosso coração, é dele que procede todas as fontes de vida, nossa vida é controlada por esse coração, que muitas vezes é enganoso. Então, a gente precisa entender, o pastor já falou um pouco aqui, sobre essa questão da vontade objetiva e permissiva de Deus. Mas algumas condições, primeiro, para que a gente possa viver e conhecer a vontade de Deus. Estava até aqui o texto, esqueci. Vamos ler de novo então. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que se ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a pergunta é, como viver essa vontade de Deus? Deixa eu abrir por aqui também, para não ficar toda hora olhando para trás. Como que eu vivo essa vontade de Deus? Como saber quando Deus tem algo para mim? E como saber quando é de Deus para a minha vida? Para eu não ser enganado, para eu não ser seduzido pelo meu próprio coração. Como entender que a vontade de Deus para mim, em alguns momentos, é a melhor opção? Quando eu quero ir para um caminho, Ele me mostra outra direção. Eu tenho um sonho, mas Ele mostra que o propósito dele para mim é outra direção. Então, a vontade de Deus, ela sempre se coincide com os nossos desejos pessoais? O que você acha? Não. A grande maioria, não. A grande maioria dos nossos desejos pessoais não vão ser o que Deus tem para nós como sua vontade. Mas quais são os obstáculos hoje que nós enfrentamos para descobrir a vontade de Deus na nossa vida? O que vocês acham? Quais os grandes obstáculos para que a gente possa descobrir a vontade de Deus para a nossa vida? Vamos lá. O que vocês acham de obstáculos para que a gente possa descobrir a vontade de Deus? Vamos lá, pessoal, pode participar aí. Seu lugar mesmo, não precisa nem falar no microfone. Eu repito aqui. Você sabe de algum obstáculo? O nosso coração é um obstáculo, porque a gente quer seguir o nosso coração. Os meus planos é um obstáculo, né? Os meus desejos pessoais são todos obstáculos para que eu possa viver a vontade de Deus. Então, qual as condições para que eu possa experimentar e conhecer a vontade de Deus? Primeira coisa, eu só vou ver Deus falando comigo, Deus me orientando de forma bem clara, primeiro quando eu passo pela experiência do novo nascimento. E o que é o novo nascimento? É a experiência de eu ter convidado Jesus para ser o meu Salvador e o meu Senhor. Eu agora sou um novo homem, uma nova mulher. E eu passei pela experiência do novo nascimento. Agora essa natureza interior pecaminosa que me levava a fazer só minhas vontades, ela está sendo controlada pelo Espírito Santo. E é por isso que muitas vezes eu começo a tomar atitudes diferentes. Antes eu simplesmente pensava e fazia. Depois da experiência do novo nascimento, eu faço o quê? Senhor, essa é a tua vontade? Esse é o teu querer? A gente começa a ter um comportamento diferente. A gente começa a agir diferente. E uma das coisas que a gente precisa colocar na nossa oração. Jesus, lá no momento mais difícil da vida dele, no Getsemane, a gente vai mostrar aqui também no versículo, ele disse, Senhor, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade e não a minha. Mas como é difícil a gente orar assim, né? O Senhor está aqui. Eu estou aqui tendo a oportunidade de aceitar ou não essa proposta. Mas, Senhor, que seja assim. A gente não fala, Senhor, faça a tua vontade. A gente quer logo que Deus resolva aquilo. Que Deus faça do nosso jeito. Mas primeiro é o novo nascimento. E depois vem a percepção espiritual, já está aqui. Percepção espiritual. O que é isso? No mundo físico, nós temos os nossos sentidos. O tato, a visão, o paladar, o olfato, a audição. Deus também nos equipou com uma percepção espiritual. Não é o sentir, mas tem um momento que você ouve o Espírito Santo dizer assim, não faz isso, por esse caminho não.
Você já passou por essas experiências? E de repente você fala assim, você até fala, eu senti de não fazer isso, de não falar, de não ir por aí. E depois você fala, puxa, não era só eu sentindo, era a ação do Espírito Santo. E a gente chama isso de percepção espiritual. Ele nos dá esse equipamento interior, né, para nós detectarmos, podemos dizer assim, realidades não só naturais, mas a gente começa a ter um olhar espiritual. Não sei se você já teve experiência, tinha alguns lugares que você se sente muito bem. Aquele ambiente gostoso de se estar. Te traz paz, te traz tranquilidade. E depois você está em alguns ambientes que aquilo é um ambiente pesado, aquele ambiente opressor. Você fica mal naquele lugar. Você já teve ambientes assim? A gente faz capelania nas unidades militares. Quando a gente vai nos bombeiros, é um ambiente. Quando eu fazia capelania no interior, ali no CPI 3 em Ribeirão Preto, a gente entrava em alguns batalhões, em algumas unidades ali. Ao entrar, você já sentia aquela opressão, né? Aquele peso, até por conta de todos os... O que acontecia ali, todas aquelas ocorrências, você sentia aquela opressão sobre você. Essa percepção espiritual a gente tem porque a gente agora tem o Espírito Santo em nós. Isso nos ajuda para nós descobrirmos a vontade de Deus também. Porque é essa percepção espiritual que vai nos trazer a paz. Que vai nos alertar assim, pensa bem, será que esse é o melhor caminho? Então não é só a gente, é alguém agindo na gente. E esse alguém é o Espírito Santo. Então não se esqueça, o novo nascimento fez com que a gente fosse batizado. Isso a gente está aprendendo lá no Júnior, aprende aqui nos novos membros. Eu vou só relembrar você. A gente aceitou Jesus, a gente é batizado com o Espírito Santo. A gente já é habitado pelo Espírito Santo. A gente já recebe pelo menos um dom do Espírito Santo. Que necessariamente não é o de línguas, pode ser outros. E a gente depois tem as buscas. Mas não é a busca para ser batizado, é a busca para ser cheio do Espírito. Então a gente busca constantemente ser cheio do Espírito. E essa busca constante faz com que a gente comece a ter experiências diferentes de quando a gente era um homem natural. Que olhava de forma natural. A gente começa agora a ver algo diferente. Por exemplo, eu falei aqui da fé. A gente só vive na fé com essa percepção espiritual. A gente não vai acreditar em algo que a gente não está vendo se não fosse pela fé. Por essa percepção. Porque senão a gente é doido, é louco, né? Como você acredita numa coisa? Então é a percepção espiritual que nos faz isso. Outra coisa para descobrir a vontade de Deus. Então perceba que não é só buscar a vontade de Deus. Tem alguns pré-requisitos aí. É a vida pura. Então eu preciso ter uma vida pura. E como eu consigo essa vida pura? Minha comunhão com Deus. Na minha comunhão com Deus, eu vou estar buscando ao Senhor, eu vou estar confessando os meus pecados, eu vou estar me aproximando de Deus, eu vou estar deixando o velho homem cada dia mais longe, me aproximando cada vez mais de Deus. E isso faz com que a minha vida esteja pura. Eu esteja mais aberto à ação do Espírito Santo, a essa percepção espiritual que Ele vai me dar. Porque a vida impura, o pecado, sabe o que ele faz? Nos afasta de Deus. O pecado não confessado, essa culpa que vem sobre nós, ela nos deixa perturbados. O que Adão e Eva fez assim que pecou? Se escondeu, reconheceram sua realidade. É por isso que a gente precisa ter a vida pura, senão a gente não tem capacidade para poder entender qual a direção de Deus. A gente vai ficar totalmente perturbado. E a última é a disposição da obediência. Porque Deus talvez pode mostrar algo que é diferente do que eu estava esperando. Ele pode pedir para eu ir por um caminho que eu não gostaria de ir. Mas se é a vontade dele, eu preciso estar disposto para obedecer. E é tão fácil isso, né? Renunciar à minha vontade. Renunciar ao meu desejo para fazer a vontade de Deus. Não é fácil para vocês? Não é não. Como é difícil isso. Então entendam que para que a gente possa conhecer a vontade de Deus, a gente tem alguns pré-requisitos. Eu preciso ter certeza que eu nasci de novo. Eu preciso ter a certeza de que agora o Espírito Santo habita em mim, então eu começo a ter uma percepção diferente das coisas. E quando eu tenho a percepção espiritual, mesmo que não seja fácil para mim dizer para Deus, Senhor, eu aceito a tua vontade,
lá na frente a gente vai ver que de fato foi a melhor coisa que Deus permitiu. Não sei se você já teve essa experiência. No primeiro momento, eu, por exemplo, meus planos não era ser pastor. Não estava nos meus planos isso. Eu nunca tinha sonhado com isso. Eu tinha outros sonhos, outros planos, outros objetivos. E depois mesmo do chamado, de estar na igreja, de estar pastoreando, eu continuei ainda buscando esse sonho, esse desejo que eu tinha. E Deus continuou mostrando que não era essa a vontade dele. Não era por esse caminho. E naquele primeiro momento, para mim, foi muito difícil entender. Só que hoje eu olho e falo, como Deus foi bom. Como os planos dele são muito melhores do que os nossos. Então, mesmo que não seja bom no momento, com essa percepção espiritual, lá na frente a gente vai agradecer a Deus. Por ele ter fechado a porta, por ele ter mudado os planos, e por a gente ter sido sábio em obedecê-lo. E não seguir, porque tem hora que a gente é teimoso, né? Eu sei que você aqui não, mas talvez você conhece pessoas que são teimosas. Deus já mostrou, você sentiu, você viu, você tem certeza que não vai dar certo, mas você vai, porque você quer, e é isso que eu quero. Aí quebra a cara, dá tudo errado, a gente faz o quê? Senhor, socorre. O Senhor não se importa comigo, não? Eu fico imaginando Deus, né? Eu falei que não era para ir. Falei que não ia dar certo. E mesmo assim Deus faz o quê? Nos abraça, nos acolhe, nos traz para perto, nos ama, nos coloca no caminho de novo. Vamos lá. Depois eu abro para vocês também perguntarem. Quais são alguns indicadores seguros para que a gente possa ouvir a vontade de Deus, a direção de Deus? Pastor, tem uma pessoa naquele bairro ali de Jundiaí, que quando você vai lá, ela ora, ela fala tudo. Esse é um indicador seguro? Para você ter a vontade de Deus, você vai lá atrás da profeta, do profeta, né? Vai ser seguro isso para você? Tem gente que corre atrás disso. Isso é muito perigoso. Toma muito cuidado. O primeiro indicador seguro para a gente ver a vontade de Deus, querido, é a palavra de Deus. É por isso que a gente precisa ler ela todos os dias. Talvez você vai ler um texto, e até naquela má vontade você não queria ler. E Deus fala com você naquele texto. Deus vai te dar uma resposta que você estava esperando. Eu sei que é muito bom a gente vir para o culto, sentar aqui nesse lugar confortável e falar, Deus usa o pastor hoje, que ele fale comigo. E Deus vai usar, Deus vai falar. Mas a experiência mais gostosa, querido, é você ter todo dia esse hábito de ler a Bíblia e ver Deus falando com você diariamente. Diariamente. E quando o pastor for usado, vai ser só mais um complemento do que você já teve durante a semana no seu tempo com Deus. Então, quando a gente fala aqui de oração e leitura da Bíblia, são hábitos que não podem ser deixados de lado. É disciplina espiritual. E vão ser os norteadores seguros para que você entenda qual é a vontade de Deus. Porque você talvez está procurando conselhos, isso é muito bom. Talvez você está procurando experiências de pessoas mais experientes, isso é muito bom. Talvez você está procurando, através de perguntar para pessoas que estão fora desse contexto, isso é muito bom. Mas você não está ouvindo a voz de Deus, o que Deus tem para você sobre isso. Porque você se ocupa com tantas outras coisas que você não busca qual é a vontade de Deus. O que é que Deus quer. Então a palavra ela está ali, recheada de opiniões e pensamentos sobre Deus, sobre a direção dele. Quer ver uma coisa linda na Bíblia? Uma vez ouvi uma expressão que diz o seguinte: há 3 tipos de pessoas. Aquela que, isso não está na Bíblia, tá? Eu ouvi uma vez essa expressão. Ela aprende com os seus próprios erros. Então ela precisa errar para aprender. E depois que errou, aprendeu, ela não erra mais. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Há aquela pessoa que aprende com os erros dos outros. Ela olhou a pessoa, ela viu que a pessoa errou, ela olha, ela aprende com o erro dos outros. E tem a pessoa que nunca aprende. Nem com os outros, nem com ela continua errando. Que tipo de pessoa você vai ser? Quando a gente olha para a Bíblia, você sabia que a gente pode aprender com o erro dos outros? A gente olha, por exemplo, Davi, líder do povo de Israel, comandante do exército, rei, deveria ir para a guerra, decidiu ficar dormindo um pouco mais, descansando, ocioso. Ele abre, a sua sacada, ele olha uma mulher tomando banho, e ele faz o quê?
corre do pecado, como José fez, né? Ele corre para o pecado. Quem é aquela? Ele busca informações, ele pede para trazê-la. Quando a gente olha essa experiência de Davi, a gente não aprende com esse erro? Como é perigoso a gente estar ocioso. Como é perigoso quando a gente deveria estar no lugar, a gente não está. Ele deveria estar na guerra com o povo. Ele não deveria estar ali dormindo um pouco mais. No momento da tentação, ele deveria ter deixado aquilo. Se for um pentecostal, está repreendido em nome de Jesus. Não. Ele vai correndo em direção ao pecado. Então, quando eu olho para essa experiência, eu aprendo com essa experiência. Para que eu hoje não erre. Não caia nisso. E a Bíblia já fala. Um abismo chama um outro abismo. Ele adultera. Aí ele quer colocar a culpa da gravidez no próprio marido, traz o marido. E você vai vendo todo aquele enredo que é criado por conta da mentira. E quantas pessoas estão vivendo isso? Contando uma mentira em cima de outra mentira para poder continuar mantendo uma imagem de algo que criou. Então, quando eu olho para Davi, eu aprendo isso. Quando você olha para Sansão lá em Juízes, você não aprende com Sansão? Que a gente não pode brincar com o pecado. Então, quando eu olho para a palavra, eu olho esses personagens como os meus mentores. Então, é como se eu estivesse sentando com Paulo, sentando com Davi, sentando com esses homens, com essas mulheres e aprendendo com eles. E como eu aprendo com eles? Então, quando eu sento com Paulo, ali naquela prisão, eu fico, como pode, Paulo? Você está preso e você está falando de alegria. Como que você consegue isso? Como que você está preso e você não se culpa pelo passado? Porque naquela prisão, Paulo poderia ter se culpado pelo passado, as cartas, como Saulo, de perseguição que ele enviou, as perseguições que ele fez, as mortes que ele presenciou. Mas ele não ficou preso no passado. E ele não ficou angustiado pelo futuro. Vou sair dessa prisão, vou conseguir visitar as igrejas novamente. Não, ele disse o seguinte: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco. E aí vem o versículo que a gente gosta: porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando eu sento com Paulo para conversar com ele sobre isso, eu fico, como pode, Paulo? Eu quero viver assim. Eu quero aprender esse segredo de estar contente em toda situação. Porque hoje, para mim, estar contente é quando está tudo bem. E quando não está tudo bem? Então, eu preciso dessa palavra de Deus todo dia. Sem a palavra de Deus, eu não vou ver Deus falando comigo. Não se contente somente com a palavra ministrada no culto, querido. Deus quer falar com você todos os dias através da sua leitura diária. De Provérbios e dos outros textos bíblicos. Não é só Provérbios também. É os outros textos também. Mas tem esse hábito. Tem essa disciplina. E eu tenho certeza que você vai ver Deus falando com você. Se não funcionar, você vem falar comigo depois. Faz esse teste. Você vai ver como é abençoador. Outra coisa, a oração. A oração. Esse mesmo Paulo, que estava na prisão, porque quando a gente está para tomar uma decisão, o que vem em nós? Ansiedade. Insegurança. Para onde eu vou? O que eu faço? Isso gera em nós ansiedade. E aí Paulo fala lá em Filipenses 4:6 o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe essa decisão que você tem que tomar? Não deixa ela te deixar ansioso, não. Sabe essa escolha que você tem que fazer? Não permita que ela se transforme numa preocupação excessiva. Então Paulo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, pelas orações, súplicas e ações de graças, apresentem a Deus os seus pedidos. Apresentem a Deus as suas necessidades. E aí no versículo 7 ele vai falar o quê? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quando você está aí querendo tomar uma decisão, tem que fazer uma escolha, quais são as coisas mais atacadas? O coração e a mente. E a paz que Deus vai nos dar, dessa relação de oração e de leitura da Bíblia, é justamente para a proteção do nosso coração e da nossa mente. Olha como Deus é maravilhoso. A gente tem todo esse recurso hoje do cuidado emocional, e isso é muito bom. Profissionais e tantas terapias que hoje existem, que a gente pode buscar para nos ajudar. Mas quando a gente olha a palavra, a gente vê que a palavra já é terapêutica.
Ela já falava sobre esse cuidado mental, sobre esse cuidado com as emoções. Se eu trocar a ansiedade pela oração, eu vou ter paz, tranquilidade, certeza da direção de Deus. Então eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, e eu vou fazer o quê? Eu vou meditar nessa palavra. Eu vou meditar em tudo aquilo que Deus está falando comigo. Ao ouvir pessoas, ao me aconselhar com pessoas mais experientes, ao olhar todo o cenário. Porque se você vier se aconselhar com a gente, dificilmente você vai ver o pastor falando para você, faça isso. Que vai que depois não dá certo, foi o pastor que mandou fazer. Então a gente mostra o quê? Os dois cenários. Se você tomar essa decisão, quais são os pontos positivos e negativos dessa decisão aqui? Se você tomar essa direção aqui, quais vão ser os pontos positivos e negativos? Olhando para você, para a família, para as oportunidades, tudo. Faz a pessoa olhar os dois pontos. Agora, coloca diante de Deus, ora, que Deus te dê a melhor direção. Mas te ajudou, não ajudou? Você está aí olhar isso, você vai olhar isso, e você vai ter clareza. Porque muitas vezes a gente faz o quê? A gente só está olhando onde o nosso coração está inclinado. E a gente não olha algumas coisas. Por exemplo, mudança de cidade. Você vai mudar para uma cidade, para uma outra realidade, para um outro estado. Muda muita coisa? O que você acha? Se você é sozinho, só o casal, é uma coisa. Se tem filhos, é outra coisa. Se os filhos já estão envolvidos em escola, trabalho, já é outra coisa. Se você também já está trabalhando, muda muito. Então você tem que saber como é aquela cidade, o custo de vida, como que é a escola, como é que é a questão de saúde, seu plano de saúde vai ser atendido ali, não vai. Tem tanta coisa para você olhar. Então eu tenho que fazer todo o levantamento. Olha, essa direção aqui tem tudo isso daqui, como positivo e como negativo. Essa direção aqui tem tudo isso. E tem a outra. A que a gente está hoje tem tudo isso daqui. E aí? Continua como está? Vai por essa direção? Vai por essa? E como a gente consegue? Meditando. Colocando diante de Deus. Buscando a direção de Deus. Por isso que não vai ser uma decisão tão apressada. Pastor, mas tem coisa que tem que ser rápido. Ok. Mas a grande maioria, você vai ver que não é tão rápido assim. É coisas que dá para você pensar, que dá para você orar, que dá para você pensar sobre aquilo. Então essa meditação, tanto da palavra como de todo o cenário, vai te ajudar. Outra coisa, o bom senso. Por que bom senso aqui? O que quer dizer? Uma coisa nós nem sempre consideramos. Deus deu a cabeça para nós, para a gente fazer o quê? Cuidar do cabelo? Para quem tem cabelo ainda. Colocar o boné? Chapéu? É para pensar. E muitas vezes a gente quer que Deus mostre qual a vontade dele, mas a gente não quer fazer isso. Porque fazer isso que eu falei é pensar. É avaliar. É olhar o cenário. É ter uma decisão mais acertada. O bom senso é um fator importante para as decisões que nós tomamos. Lá na lição, se você tiver com o aplicativo aberto, vai estar dizendo aí, é certo que a lógica divina nem sempre convence a lógica humana. Mas quando o raciocínio humano está orientado de fato pelo Espírito de Deus, o bom senso vai ser esse negócio que a gente também sente. Porque tem pessoas que vêm conversar com a gente fala assim, querido, você olhou isso daqui? Está claro que não vai dar certo. Tem que ter bom senso. Então tem decisões que a gente tem que tomar que a gente sabe que não vai dar certo. E não tem aquele negócio, mas lá eu dou um jeitinho lá e resolvo. Não vai dar. Então a gente tem que ter bom senso. Outros, conselhos sábios, que eu acabei já falando aqui. Então busque conselheiros, busque conselhos sábios. Circunstâncias. Muitas vezes Deus nos revela a sua vontade através de portas que vão se abrir, de portas que vão se fechar. Mas cuidado, nem sempre a porta que fechou porque Deus não queria. Talvez um tempo mais de perseverança. Nem toda porta que se abre foi Deus que abriu. Mas em alguns momentos essas circunstâncias podem ser uma direção de Deus. Pastor, então como eu vou saber esse contato com Deus? Nessa oração, nessa percepção espiritual, nesse bom senso. A porta se abriu, eu olhei e falei, não, mas não é isso. Isso não é para a minha realidade. Isso não é para mim.
Não é para o que eu já estava orando. Eu estava orando com a minha família por um outro momento, por um outro propósito. Então eu preciso dessa circunstância avaliada dentro da vontade de Deus. Não entre em nenhuma porta aberta. Olha o que diz a lição ali. Não entre em nenhuma porta aberta que você não tenha certeza que foi Deus que abriu. Não é porque está aberto que você tem que entrar. É vontade de Deus. Deus falou para você bem claro, entre nela. E ele continua, não deixe de bater em nenhuma porta fechada, se você não tem certeza que foi Deus que fechou. Enquanto eu não tiver certeza que foi Deus, eu continuo batendo. Mais uma vez, como eu vou saber tudo isso, pastor? Sua relação com Deus. E sinais específicos. O que é isso, esses sinais específicos? A gente é batista, né? Então vai cair um raio do céu, vou olhar para o céu, se trovejar agora, se sair um raio. Eu lembro que uma época eu era adolescente, meu pai era caminhoneiro, então ele tinha um caminhão, e eu deitava na carroceria, quando estava aqueles tempos de temporal, né, eu deitava na carroceria e ficava olhando o céu, falei, Deus, o Senhor existe, que clareia agora, aí estava o tempo temporal, raio mais vai ter, aí clareava, tu falou, Deus existe, ele me ouviu, né, adolescente, tendo aquelas experiências com Deus. Então, talvez você fale assim, se alguém tropeçar agora no meu pé, foi Deus. Não é esse o sinal, tá, querido? Não é o seu sinal. Não caia nessas. Cuidado com essa questão de sinal. Talvez você pode pedir um sinal específico para Deus, para aquela situação, mas seja muito sensato nessa questão dos sinais. Talvez esse sinal vai ser alguém que chegue para você e compartilhe algo que era o que você esperava, para poder fechar essa direção de Deus. Esse sinal aqui, entenda como indicadores. Quando você olha todo o cenário, você vai ver indicadores de que Deus está agindo, de que foi Deus que abriu a porta. Então, quando você olha esse sinal aqui, não vê só nessa questão de, Senhor, se acontecer isso, você até pode pedir, mas nem sempre isso vai ser um bom indicador. Por isso que a primeira coisa está ali a palavra, oração. Porque quando a gente pede isso, lembra o seguinte, o diabo pode fazer também coisas para nos enganar? Para nos tirar da vontade de Deus? Pode. É por isso que nem toda porta aberta, talvez seja a porta que Deus abriu. Então tome muito cuidado com essa questão de sinal, né? Não é adequado pedir um sinal absurdo, infantil. Nós precisamos entender que esse sinal são os indicadores. São indicadores, né? Eu já estava orando por um tempo novo, aquela porta se abriu. Então eu vou conversar com a família. A conversa com a família já é um indicador, já é um sinal. A conversa com pessoas mais sábias, a forma como eles me direcionaram já é mais um sinal, já é mais um indicador. Então é nesse sentido o sinal, tá? Então se a porta se fechar agora, e aí o vento bate a porta, foi Deus, Deus mandou ir. Não é isso não, tá bom? Vamos continuar aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Aí eu não tinha passado ainda, né? Cadê o Silas? Travou aqui, Silas. Aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Então vamos lá. Quais são os resultados de estarmos no centro da vontade de Deus? Como eu tenho certeza, qual é o sinal, qual é o indicador, o que vai acontecer? Primeira coisa é a paz. Pastor, eu estou sentindo de Deus, mas não estou em paz não. Então, querido, não é de Deus. Você não tem paz. Pastor, eu estou sentindo, mas em casa está uma guerra, porque a esposa não quer, os filhos não concordam. Irmão, não é de Deus. Essa paz aqui é paz para todos. Todos. Então, quando nós recebemos lá 6 anos atrás o convite para orarmos pela possibilidade de estarmos aqui em Jundiaí, participarmos de um processo, não foi um convite para o Oswaldo. O Oswaldo sentou com a Luciana, com os filhos pequenos, a gente avaliou todas as possibilidades, todo esse cenário. A paz tem que vir para todos, para a família. Porque se fosse uma paz só para mim, alguma coisa está errada. Então, o desejo de Deus é que a gente desfrute dessa paz, que guarda o coração e guarda a mente. E quando o crente ele peca, a gente perde essa paz. Por isso que ele falou lá da vida pura. Agora, quando eu estou em comunhão com Deus, eu estou buscando a direção de Deus, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, essa paz ela vai ser o árbitro no meu coração.
ela vai ser aquela que vai me mostrar de forma bem clara. A porta abriu, mas eu não senti paz de ir por ali. A esposa pode até falar para ir. Você não sentiu paz, você vai falar com ela, bem, não senti paz. Eu acho que não é isso. E como a gente é abençoado quando ouve essas irmãs, as nossas esposas. Não sei você, mas minha esposa é muito usada por Deus. E como eu erro quando eu não ouço ela. E tem hora que eu vejo Deus falando através dela. E não é falando manso não, é falando duro. E como é bom quando a gente é repreendido assim. Porque tem vezes que a gente quer seguir o coração. E a gente não tem essa paz, mas continua. Então, o primeiro norteador de estarmos no centro da vontade de Deus, porque a gente quer estar no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A primeira é a paz. Não está sentindo paz, querido? Ore mais. Busque mais conselhos. Faça novamente todo esse levantamento de cenário. Veja os indicadores. Você precisa ter paz. Essa paz não significa que a gente tem todas as respostas. A gente vai ver à noite. Abraão, quando recebeu de Deus o desafio, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não tinha todas as respostas de para onde ele estava indo. Mas ele tinha paz de que Deus estava direcionando ele para aquilo. Então a paz não significa que você vai ter todas as respostas. Mas lá no seu íntimo você tem paz. É Deus que está direcionando. Não é meu coração, não é o salário, não é a cidade, não. É Deus. Não sei como vai ser, mas eu tenho essa direção de Deus. Quantos testemunhos eu já ouvi de pastores que deixam tudo, abandonam tudo, deixam o trabalho, mas têm a certeza que Deus vai sustentar. Vivem pela fé, em paz, mesmo passando por momentos ali difíceis. Mas têm a certeza de que foi Deus que direcionou. Então isso para as nossas decisões vale muito. Outro é o êxito. Deus deseja que nós, os seus filhos, sejamos bem-sucedidos. Oh, glória a Deus. Caiu aqui. Deus deseja que nós, os seus filhos, sejamos bem-sucedidos. A Bíblia está repleta de afirmações que expressam essa verdade. Mas o sucesso na Bíblia, ela está sempre relacionada à obediência. Então esse êxito aqui as coisas vão acontecer, vão dar certo, mas foi tudo fruto de obediência à vontade e à direção de Deus. Porque se eu conseguir aquilo que eu desejava, aquilo que eu planejei, mas não tem paz, não tem certeza da vontade de Deus, querido, no final essa conquista vai ser muito amarga. Não sei se você já teve essa experiência. Conseguiu o que você queria sem a direção de Deus. No final você vai reconhecer que não valeu a pena. A gente só perde com isso. Então o êxito aqui é a certeza de que estamos sendo abençoados porque eu segui a vontade de Deus. A terceira é a garantia. Eu só vou tomar uma decisão se eu tenho a certeza que Deus direcionou. E se eu tenho certeza que Ele direcionou, eu tenho uma garantia de que Ele está no controle. E isso só vou ter quando eu tenho essa paz, quando eu tenho essa direção. Então a gente conversa com pessoas, principalmente na questão de trabalho, né, na questão de ambientes de trabalho, de situações que estão acontecendo. Deus tem mostrado que eu tenho que estar ali, pastor. Deus tem mostrado que mas está tão difícil. Mas será que não é esse ambiente mesmo difícil que Deus quer te usar como luz? Eu, pelo menos, eu não sei você, mas eu não gosto de trabalhar no ambiente que só tem crente. É tão difícil isso, né? Eu gosto de trabalhar onde não tem crente. Quando eu dava aula, eu ficava tão feliz, porque a maioria dos professores eram poucos os evangélicos naquela época. E como era gostoso estar no meio daquele povo, porque é nesse lugar que eu tenho que brilhar. É nesse lugar que eu tenho que fazer a diferença. Onde só tem crente, irmão, só fofoca, não é? A gente não fofoca, a gente compartilha, né? O crente, ele não fofoca, ele compartilha. E, geralmente, até no momento da oração, né? Do pedido de oração. Irmãos, eu quero pedir oração pelo irmão fulandinho e tal. Nossa, brigaram lá em casa deles, irmão. Está um pé de guerra, ela está quase separando a irmã. Mas a gente não está fofocando, a gente está fazendo o quê? Pedindo oração, compartilhando um pedido de oração. Não é assim? Aqui não tem, tá? Isso é nas igrejas. Aqui a gente não tem isso, não. Aqui o crente não fofoca, não.
Então, querido, a gente precisa ter essa certeza de que Deus está ali garantindo isso para nós. E a convicção. Uma coisa importante é a certeza da vontade de Deus. Vem da observação, então, desse monte de indicadores, desse conjunto de indicadores, e estando, então, com todos esses indicadores, com essa paz, nós vamos ter a certeza de que Deus está no controle. Quando decidimos fazer a vontade de Deus, sabemos que vamos pagar um alto preço. Talvez a gente tenha paz, talvez a gente tenha certeza que a porta é de Deus, mas nem todo mundo vai entender. E não é porque tem pessoas que não entendem que não é a direção de Deus. Porque obedecer a Deus é pagar um alto preço. Eu lembro quando eu cheguei para minha mãe e falei, vou para Jundiaí. Deus mostrou, não sei se ela está assistindo. Ela falou, não vai fazer isso. Por que você vai fazer isso? Aqui está tão bom. A gente morava na mesma rua da minha mãe. Todo domingo almoço, churrasco, né? Gostoso. Hoje a gente está longe. Todas essas datas especiais a gente não pode estar junto. Foi o único filho que saiu longe. Os outros estão lá, morando junto, lá, pertinho na mesma rua. Ela não entendeu naquela época. Então, as pessoas talvez ao seu redor não vão entender. Mas você tem que ter essa percepção. Esse não entendimento é a direção de Deus, é um sinal, ou é simplesmente porque eles não estão tendo a mesma compreensão que eu estou tendo. Porque eu tenho paz. Se ela estivesse falando, mas eu não estivesse em paz, opa, é mais um sinal, um indicador de que alguma coisa está errada. Eu estou seguindo o meu coração. Então percebe como a gente vai pagar um alto preço. Pessoas vão discordar de nós, outras vão nos apoiar. Alguns vão nos chamar de loucos. Olha o que você está deixando. Olha, não é isso, não é esse caminho. Mas a gente precisa entender que fazer a vontade de Deus é sempre o melhor. O nosso desejo é viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Por isso que eu trouxe essa frase. Pode passar os sinos, por favor? Eu tirei as pilhas aqui do controle. Precisa carregar. Olha o que diz aí. Vamos ler junto? Deixar tudo nas mãos de Deus não é fácil, mas... Então, querido, é isso. Deixar nas mãos de Deus, ter essa certeza da vontade de Deus, obedecer a Deus quando Ele nos mostra, não é fácil. Não vai ser fácil para mim, não vai ser fácil para você, mas vale a pena. Por quê? Porque em alguns momentos Deus vai te dar um direcionamento que não vai só ser uma obediência, você vai pagar um preço pela obediência, mas vai ser uma mudança total da sua vida, do seu estilo de vida, das suas finanças, e geralmente isso vem quando a gente está na zona de conforto, né? A gente está num momento tão confortável, está tudo tão bom, está tudo tão certinho. O senhor quer mexer nisso? Não, deixa eu quietinho aqui. Agora que estava tudo tão certinho, aparece isso. E algumas dessas decisões é justamente para isso, para a gente sair dessa zona de conforto. Porque quando a gente sai dessa zona de conforto e vai para esse ambiente novo, desafiador, querido, a gente ganha muito. A gente ganha maturidade, a gente ganha independência de Deus, a gente ganha confiança, a gente ganha muito do que se a gente ficar só na zona de conforto. A gente ganha experiências. A gente ganha novos amigos, a gente ganha um outro olhar sobre a realidade. Isso a gente acontece no trabalho, isso acontece na mudança de cidade, mudança de igreja, em tudo que envolve mudança. É por isso, pode passar mais uma vez, Sinas? Esse é o último. Que o segredo para a gente ser feliz e desfrutar da perfeita paz interior não é somente as circunstâncias que nos rodeiam, mas é a certeza de que nós estamos exatamente no centro da vontade de Deus. Isto é o melhor da vida. Talvez hoje pessoas estão vivendo tudo o que elas tinham sonhado, mas elas entendem que não era a vontade de Deus para elas. Eu podia estar hoje vivendo o que eu tinha sonhado lá atrás, mas talvez estaria vivendo sem nenhum propósito e sem nenhuma satisfação, porque eu estava seguindo só o meu coração. Hoje eu tenho feito algo bem parecido com o que eu queria, um pouco diferente do que eu desejava, mas feliz e satisfeito
de estar no centro da vontade de Deus. Até os 18 anos, o meu grande sonho era ser policial militar rodoviário. E para isso eu estudava e fazia os concursos. Passei em 2, mas com 18 anos, eu esperava 18 anos para fazer isso, eu estava na igreja, eu tinha tido um encontro com Jesus. Meus olhos mudaram. Agora os desejos eram outros. Entrei para a igreja, fui para o seminário, recebi o chamado de Deus, estava ali envolvido em tudo. Acho que depois de 2 anos de igreja, eu encontro um desses amigos que ia nos concursos comigo e falou: abriu o concurso. Aquela vontade, aquela chama apareceu de novo. E eu já estava na igreja. Já era pastor ordenado, já estava no ministério. Eu estava pastoreando uma outra cidade, não era Guariba. E vai lá o Oswaldo, o pastor, fazer o concurso de novo. Porque ele voltou a viver aquele sonho, aquele desejo que ele tanto queria. As viagens até São Paulo. E eu lembro que nessas viagens eu sempre sentado do lado de algum policial para ir tirando algumas dúvidas, pegando algumas dicas. E não é que o pastor, ele passou em todas as fases novamente. A prova, a atividade física. O psicológico eu achei que eu tinha sido reprovado. Porque eu sentei diante de um sargento, um psicólogo, e a primeira pergunta dele foi: com o que você trabalha? Eu falei: eu sou pastor batista. Ele olhou e falou: pastor? Por que você quer ser polícia? Geralmente o psicólogo, ele desarma o candidato. Eu desarmei o psicólogo. Por que você quer ser polícia? E eu falei lá tudo que eu tinha que falar. E ele falou assim: você vai trabalhar com uma arma. Em alguns momentos você vai ter que fazer o uso dela. Eu falei: eu vou tentar todas as formas possíveis para não ter que fazer o uso da arma letal. Mas se essa for a último recurso, eu farei. Perguntou de suicídio, perguntou um monte de coisas. Tem que fazer desenho. O psicológico hoje da polícia são 3 fases. Você tem que posar lá. E depois tem o médico. Você tem que também posar lá para ver se tem alguma coisa de droga no corpo. Tem toda aquela processo, quem conhece pouco sabe como é, aquele monte de homem naquela sala, para eles fazerem a investigação de como que é o corpo. Passei, eu sei que eu fui para casa bem triste. Falei: nossa, não vou passar. Falei que eu sou pastor, mas não podia mentir. Aí eu olhei lá no edital, apto. Falei: passei em tudo. A investigação social, o IS. Eles vão, 2 policiais do P2, investigar o seu passado. Então eles vão em todos os lugares que você colocou ali. Foram na igreja, o ambiente de trabalho é igreja. Foram no supermercado que eu tinha trabalhado, foram em tudo. Eu lembro que a irmã da igreja chegou: pastor, eu estou preocupado. Eu falei: por que, irmã? Veio 2 homens aqui num carro preto, e eles estavam com a sua foto num papel, e perguntaram um monte de coisa de você. Eu falei: é o pastor da igreja. Eu fico imaginando os policiais indo embora, o pastor do concurso. É o pastor da igreja. Eu falei, todas aquelas perguntas, perguntou se o pastor era bravo, se o pastor era nervoso, se o pastor brigava com a gente. Eu falei: o que a irmã respondeu? Não, o pastor não briga com a gente. Foi no supermercado, eu lembro que eu fui no supermercado que eu tinha trabalhado há vários anos, o dono me chamou: vem cá. Veio 2 homens aqui perguntar de você está fazendo alguma coisa? Você vê alguma coisa errada? Eu falei: não, é um concurso que eu estou fazendo. Passei no ES, fui chamado para posse. E naquele período estava tendo um grande envolvimento da polícia hoje com a igreja. Então a posse ia ser na igreja do Bom Retiro, a Assembleia de Deus do Bom Retiro, lá em São Paulo. Perdi a posse. Eu perdi o dia da posse. Sabe por quê? Porque o dia que eu olhei, como eu olhava todas as etapas, no computador, o edital, não tinha nada. Estava em branco a tela. Falei: não publicaram nada. Olhei no outro dia, em branco. No outro dia, em branco. E eu liguei lá. A sargento falou: você perdeu a posse. Você não viu? Eu falei: não tinha nada na tela, estava tudo branco. Eu olhava todo dia. Ela falou: não, você perdeu a posse. Vai ter que fazer tudo de novo. Eu lembro que dessas viagens eu tive contato com um pastor que era um policial que era pastor. Eu liguei para ele na hora, falei: pastor, cara, eu perdi a posse. E Deus usou aquele homem aquele dia. Ele falou: você é pastor, assim como eu sou. Mas você já é pastor querendo entrar na polícia. Eu sou pastor depois que eu estava na polícia. Não ia ser fácil para você entrar na polícia como pastor.
o dia a dia, não é porque todo mundo trabalha errado, mas ia ser muito desafiador para você. E Deus sabia disso. E Deus mostrou que você tem capacidade, Deus mostrou que você é capaz, mas será que Deus não quer te usar na polícia de uma outra forma? Pensa nisso. E desligou. E aí eu conheci quem? Os PMs de Cristo. A capelania da Polícia Militar. Então hoje eu posso estar em todas as unidades. Hoje a gente tem o nosso uniforme. Até brinquei com o sargento da cidade. Ele falou, e aí, deu certo? Eu falei, deu. Estou na polícia, estou na capelania. Capelania a gente tem o nosso uniforme, é branco, né? É bem parecido com o da polícia. A gente tem a entrada nas unidades e tem até a minha arma. Tem a 66, que é a Bíblia, né? 66 livros. E hoje a gente está lá com eles. Levando a palavra, levando a oração, levando esperança. Não foi do jeito que eu sonhava, mas foi melhor do que eu imaginava. Então, querido, lá naquela época não foi fácil. A paz que eu sentia, minha esposa nunca sentiu. Como muitas vezes ela me repreendia por estar buscando isso. Mas Deus mostrou. Deus deixou de forma bem clara qual era a vontade dele. Então, em alguns momentos, você vai fazer isso também. Você vai em direção. Mas, querido, esteja aberto. Talvez é o que você até está pensando, mas de uma forma diferente. De um jeito diferente. Uma perspectiva diferente. Por isso, essa frase. Que você possa entender que estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa. Ser feliz e desfrutar da paz interior não é as circunstâncias que nos rodeiam. É a certeza de que eu estou no centro da vontade de Deus. Não é o que eu tinha sonhado, mas é o que Deus sonhou para mim. E isso é o melhor. Que eu e você tenhamos essa sensibilidade de entender o que é que Deus tem para mim. Se há uma certeza que vocês podem ter, é que Deus tem um plano para cada um de nós. Nenhum de nós estamos aqui por um acaso. Ninguém nasceu por uma coincidência do destino, um acaso. Todos nós estamos aqui porque Deus tem um propósito para as nossas vidas. A questão é, eu estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida, ou estou vivendo os meus propósitos e deixando o propósito de Deus de lado? Eu só vou me sentir plenamente satisfeito quando eu estou no centro da vontade de Deus, vivendo o propósito dele para a minha vida, e não o meu. Mas isso envolve renúncia. Mas isso é o melhor da vida. Isso é o melhor da vida. Lá no aplicativo você vai ter toda a lição. Eu quis trazer essa abordagem de todos esses tópicos, para que você possa entender todos esses indicadores, ter todos esses sinais do que a gente pode ter, para termos a certeza de estar na vontade de Deus. Que Deus ajude você a entender quando a porta aberta, de fato, é Ele que abriu. Que Deus ajude você a entender que quando aquela porta fechada, é porque você precisa continuar batendo, porque não foi Ele que fechou, não. É o que Ele tem para você. Que Deus ajude eu e você a entender que a gente não pode dar um passo sequer sem antes dizer, Senhor, é a Tua vontade. Dirija a minha vida. E a gente termina com Tiago. Abra a sua Bíblia aí, não está no telão. Abra lá em Tiago. Tiago, ele ensina um pouco sobre isso lá no capítulo 5, ele fala sobre oração. E ele vai falar sobre essa questão dos planos humanos. Eu gosto muito desse texto. Deixa eu só achar aqui o versículo. Eu sempre confundo o versículo. Tiago, capítulo 5. Deixa eu só ver aqui. Tiago. É 4:13. 5 ele fala da oração da fé. A oração do justo pode muito em seus efeitos, mas o que a gente vai ver está no 4. Capítulo 4, versículo 15. Mas a gente vai ler o contexto para poder entender. Então abra aí no Tiago 4. A gente vai ler a partir
vamos ler a partir do 13. Tiago 4,13. Preste atenção. Vocês que estão dizendo, hoje ou amanhã, nós vamos a esta ou aquela cidade, vamos ficar lá um ano, vamos explorar um negócio lucrativo. Versículo 14. Como é que sabe o que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta, é como neblina do amanhecer, que aparece por um pouco de tempo agora, mas logo desaparece. Olha o versículo 15. O que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser, nós viveremos, nós faremos isto ou aquilo. Caso contrário, 16, vocês estão se vangloriando dos seus próprios planos. E essa vanglória não agrada a Deus, é maligna. Eu li numa versão que é mais contemporânea, mas é bem parecido com essa que está na tela. Hoje, amanhã nós iremos a tal cidade, vamos negociar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vou comprar o terreno, Ao invés disso, vocês devem dizer, se o Senhor quiser. E a gente só vai declarar isso depois que a gente orou dizendo, Senhor, é a tua vontade? É o que o Senhor quer? E ele deixa bem claro, se a gente não fizer isso, a gente está tendo um comportamento orgulhoso. E esse orgulho é a gente dizendo para Deus, eu não preciso do Senhor, eu consigo fazer do meu jeito. E querida, a gente não consegue fazer do nosso jeito. A gente precisa do Senhor, todos os dias. Amém? Vamos orar? Perguntas? Dúvidas? Faz para o pastor Aderson no próximo domingo, tá bom? Ele resolve com vocês. Vamos ficar de pé? Orar pela macarronada? Não sei se já está com molho, se eu ainda vai fazer o molho. Mas para mim domingo tem que ter macarronada, né? Senão não é domingo, tem que ter macarrão. Sei que alguns não, comem arroz mesmo, mas eu tenho que ter macarrão. Família italiana. Feche os olhos. Ó Deus, obrigado por saber que o Senhor sempre dirige as nossas vidas. Junto com os meus irmãos aqui, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor, nos ajude a viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. Não permita que a gente seja guiado pelo nosso coração que é enganoso. Não permita que a gente seja guiado pela vontade de outras pessoas. Nos ajude a viver a cada dia a certeza de que nós estamos vivendo no centro da sua vontade. Isso é muito difícil, porque em alguns momentos a gente quer seguir o nosso coração. A gente quer que os nossos planos sejam realizados. A gente quer que as nossas vontades sejam realizadas. A gente não quer abrir mão. Não queremos fazer renúncia. Não queremos pagar o preço. Mas nos ajude, ó Deus, a entender que estar no centro da tua vontade é sempre o melhor. Mesmo que para isso a gente tenha que ter uma renda menor. Mesmo que para isso a gente tenha que abrir mão de algumas coisas. Mesmo que para isso a gente tenha que dizer não para algumas coisas. Nós queremos estar no centro da tua vontade, ó Deus. Abençoe cada um desses meus irmãos queridos, ó Deus. Trazendo a eles a paz do Senhor. Para que todas as escolhas, para que todas as decisões sejam feitas debaixo da tua vontade. E essa oração de Tiago é a oração que nós fazemos hoje. Se o Senhor quiser, ó Deus, se for a tua vontade, continue, ó Pai. Continue nos mostrando, nos direcionando. Continue guiando as nossas vidas. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te conceda uma ótima macarronada. Uma semana abençoada. Deus abençoe você.